Oi, 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 meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, nós estamos fazendo aqui esse tipo de meditação sobre o livro de Salmos. E vamos ver o que fala 2 de Salmos. O que ele nos alerta, o que ele nos traz, né, para esse mundo de hoje. Você já estava conversando com meu irmão falou assim, as Bíblias foram todas mexidas, as Bíblias não é mais a mesma lá da época quando escreveram lá, né, logo após Jesus ter sido subido aos céus pelos profetas, os apóstolos. Falei, eu não sei de nada, eu sei que eu leio a Bíblia que me escreveram, a Bíblia que me vende. Se eles mexeram, se eles colocaram coisas mentiras, inventaram alguma coisa, aí é eles e Deus, né, quem mexeu. Porque todos nós sabemos que a Bíblia ela ficou por muitos anos sobre a Igreja Católica que guardou, né, os manuscritos. Então, se alguém mexeu, o problema é deles. É eles e Deus, cada um vai dar conta no dia do juízo final para Deus. Eu leio, eu gosto de ler, né? Então, vamos embora aqui para 2 de Salmos. O que diz 2 de Salmos? Qual que é o texto? O textuário de Salmo é o reinado do ungido de Deus. Então, bora aqui, vamos ler e vamos ver o que fala. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins das terras por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedarás como a um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aqui está dizendo para a gente confiar em Deus, né? Para a gente beijar o filho, para que o filho não se ire, tratar bem nossos filhos, amá-los. E aqui também no comecinho fala o reinado do ungido. Por que se amontinam os reis? Por que se amontinam? Imaginam a vaidade? Por quê? Porque a gente vê que tem muitos que se amontinam, se juntam para o quê? Para o mal, não para o bem. Porque para se juntar para o bem são poucos, mas para o mal são muitos, milhares. E a gente sabe, né, gente, que a Bíblia nos relata que nada vai ficar escondido. As vaidades dos vaidosos que estão nos poderes, né? As mentiras que estão pregando, as mentiras que estão fazendo. Então, isso tudo uma hora vai chegar, uma hora vai aparecer. Nada fica impune e nada ficará escondido nessa terra. E aqui está falando,
Alegrai-vos com temor. É para a gente alegrar em Deus, mas nós devemos temer a Deus. E a Bíblia também nos fala, Deus não nos corrija com a sua ira, nem no seu furor. Porque Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Né? A Bíblia nos fala tanto que Ele mandou seu único Filho, Jesus Cristo, a essa baixa terra. Né? Foi pregado na cruz, uma morte de cruz, que na época, ser pregado na cruz era uma maldição, era a morte maldita, você ser pregado na cruz. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, vindo nessa terra, Ele pregou só o amor, né? Os cegos viram, voltou a enxergar, os coxos andaram, né? A mulher do fluxo de sangue foi curada, tantos outros casos a gente vê aqui de curas. Só que tinha pessoas da época que estavam mais seguindo Jesus pelos seus milagres, não porque tinham um coração quebrantado a Ele, tinham o amor a Ele. Então nós devemos amar a Deus com temor e tremor a Deus. E confiar nele, ó. Bem-aventurado todo aquele que nele confiam, porque o mundo pode estar capotando, meu irmão. O mundo pode estar girando, a gente pode olhar assim e falar, meu Deus, esse mundo não tem mais jeito. Mas não esquenta a cabeça. Se você tiver com Deus, guardado debaixo das potentes mãos de Deus, das asas de Deus, nenhum mal chegará à nossa tenda. Porque se a gente cata a Bíblia e faz um parâmetro, lá de quando o povo do Egito ficou 40 anos andando em círculo no Egito, de dia Deus colocava o quê? A nuvem para cobrir, né? Para proteger eles do sol. E à noite tinha o quê? Uma coluna de fogo, coisa, para nenhum mal chegar perto deles. E Deus não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar o calçado, Deus não deixou faltar, a roupa não estragou, o calçado não estragou, a roupa não estragou, né? Deus, ele mandava todo dia um maná para eles. Quando precisava de água, Moisés batia na rocha e tinha água. E esse é o mesmo Deus do século XXI. Às vezes a gente vê assim, a tecnologia assim, tomando uma proporção assim, né? Mas a Bíblia fala disso, que ia aumentar demais, demais, demais mesmo. Mas chega uma hora que Deus vai pôr um limite, é Ele que vai pôr o limite. E às vezes a gente fala assim, ai, Deus não. Meu marido mesmo fala pra mim que Deus não se mete. Se mete sim. E se você vê a Bíblia no Antigo Testamento, quando o povo era mau, o povo era ruim, né? O que Deus fazia? Colocava um mau governante, não era isso? Um mau rei. Vê Saul, a gente vê sobre Saul, mudando aqui de assunto, de Saul, mas a gente vê que aí quando o povo fazia coisas más, ia contra as leis de Deus, Deus deixava, punhava gente ruim lá para governar eles. Mas aí eles iam, voltavam atrás, clamavam a Deus, né? Porque Deus fala que nós temos que orar e vigiar direto. Clamava a Ele, de um puro e sincero coração. Deus ia fazer o quê? Colocava um governo bom e deixava o povo por um tempo, né? Bem, só que muitas das vezes eles iam e de novo, o que mais incomodava, né? Naquela época a gente lê assim, o Antigo Testamento, era a idolatria, que o pessoal tirava o Deus único e colocava deuses, né? Adorando deuses de madeira, adorando deuses de pedra, adorando deuses. E isso irava Deus. Por isso que quando a gente ora, a gente pede para Deus não nos corrigir na sua ira, porque a ira de Deus é coisa. E tem gente que fala assim, Deus não mata. Mata. Porque se você ler no Antigo Testamento, sabe, quando Moisés estava no monte, que eles se pegaram, todas as coisas que eles fizeram do Egito e deu para Arão fazer lá era o bode, carneiro, não sei, de ouro lá, para eles idolatrar, que eles estavam adorando, idolatrando. O que aconteceu? Deus abriu a terra e muitos foram mortos ali, muitos foram
Abriu-se a terra, eles caíram dentro da vala e depois Deus fechou a terra de novo. Então, Deus sim. Mas daí Deus mandou o quê? O seu filho, né? Morrer na cruz pelos nossos pecados. Então a Bíblia é bem clara. E como a gente já vê aqui, que nós devemos alegrai-vos com tremor. Beijai seu filho para que não se ire, tratai bem seus filhos, para que eles não cresçam e se desvirtuem. Às vezes a gente é muito rígida, né? Tem pais que são muito rígidos, muito enérgicos. Não, tudo tem que ser balanceado, sabe? Tem que pôr na balança. Precisa corrigir? Tem a vez, vai precisar puxar a cordinha? Vamos precisar, né? E dar uns break? Vamos, mas também não é só na ira, não é só com, como se diz, só na porrada, só na pancada, só no espancamento. E aqui Deus fala aqui, ó, que nós devemos amá-los. E para Deus não corrigir nós na sua ira. E bem-aventurado somos nós que confiamos em Deus. Então vamos confiar em Deus. Porque eu tô vendo muito comentário. Essa próxima eleição que vai ser isso, vai ser aquilo. Meu irmão, minha irmã, se você estiver aqui, ó, Deus vai colocar no poder aquele que Ele quer, né? Então vamos meditar, vamos tremer e temer a Deus na presença dEle. E vamos se regozijar com Ele, porque se nós estivermos guardados, confiando nele, entregar nossa vida a Ele, né, de um puro e sincero coração, Ele tem o melhor da terra para nós. Entendeu? Um beijo. Perdoa a explicação, gente, eu não sou teóloga, não sou estudioso, eu gosto de ler a Bíblia. Simplesmente leio a Bíblia e é muito bom. E eu dou um conselho para vocês que nunca leram, entre no seu quarto, tenha temor para com Deus e tenha caráter para com Ele e peça para Ele entendimento, abre sua mente, abre seus olhos espirituais que Ele dá a todos. Tem uma parte que fala que o povo não recebe porque não sabe pedir. E fala que o povo perece por falta de conhecimento.